Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 1º de fevereiro de 2023. Dando início à nossa sessão de julgamento, vamos analisar inicialmente o processo 40.60.512, trata-se de um recurso ordinário interposto pela Companhia Brasileira de Distribuição. A pedido de sustentação oral, a patrona da autuada está presente para realizá-la, mas antes eu vou passar a palavra ao doutor Galdelize Fernandes Teles, para que ele apresente as acusações, como relator, e depois a gente abre, então, para a sustentação oral. Doutor Galdelize, fique à vontade. Bom dia, presidente, aos demais aqui presentes também. Eu irei fazer aqui um breve resumo, até para uma melhor contextualização de todos e acompanhamento posteriormente da sustentação oral e do voto que será lido hoje. É um único item infracional, um crédito indevido, referente a uma escrituração e um apontamento em outros créditos, a título de ressarcimento de ICMS. O contribuinte ingressou com um pedido administrativo, modalidade CAT 1799, referente aqui à diferença dos tributos recolhidos pela presunção e o efetivo preço que foi realizado. E, segundo o relato infracional, não apresentou arquivo magnético que atendesse aos ditames da CAT 1799. Pois bem, na defesa administrativa, houve aqui alguns pontos trazidos, como a informação de um regime especial celebrado com o Estado de São Paulo, que daria o direito, autorizado ali ao lançamento dos créditos na portaria CAT 1799 e também a realização do pagamento do ICMS-ST antecipado. Eu pontuo aqui que o contribuinte reconheceu que houve um apontamento de creditamento superior ao que teria direito. Com essa verificação, realizou um recolhimento dessa diferença e ingressou com um outro pedido referente ao saldo remanescente do crédito ali que teria direito. Esse caso já foi analisado em sede de DTJ, no julgamento prévio, mantendo assim o crédito. Houve um recurso ordinário, objeto hoje de nossa análise. Eu destaco, presidente, que o presente caso foi convertido em 4 ocasiões em diligência, 3 por câmaras ordinárias e 1 por solicitação da própria representação fiscal. Acredito que será objeto aqui do que será traçado no racional do contribuinte. E os pontos que são trazidos hoje para a nossa análise reiteram o que tinham em fase de impugnação. A necessária incidência dos juros sobre a multa apenas no segundo mês subsequente, inconstitucionalidade da utilização dos índices de atualização monetária superiores à taxa Selic. Anteriormente, haveria ali um apontamento de diligência, essa já foi superada, e uma verificação de um suporte de lastro probatório que foi trazido em sede de recurso ordinário, folhas 341 a 363, com o apontamento de pagamento realizado em 29/7/2015, do valor que teria sido ali tomado a maior pelo contribuinte. Bem, presidente, são esses os fatos em apertada síntese. Fico aqui à disposição da sustentação oral. Muito bem, obrigado, doutora Galdelize. Eu convido, então, a doutora Gabriela Pelliciotti Lins. Isso. Gabriela Lins, pronto. Fica mais fácil, né? Para realizar a sustentação oral, doutora, fique à vontade. A senhora tem 15 minutos. Muito obrigada, bom dia a todos, primeiramente. Vou ser muito breve, até porque já foi muito bem relatado pelo relator. Só vou relembrar alguns pontos importantes, que aqui se trata, então, de uma autuação por falta de pagamento de ICMS antecipado, né? Por conta de aproveitamento de crédito proveniente do ressarcimento de ICMS-ST anteriormente recolhido, onde o fato gerador presumido ele não
se perpetualizou, né? E aí, diante, né, do volume das operações da recorrente e das operações de entrada e saída interestadual, ela estava tendo muito problema com o cumprimento das obrigações derivadas do 426A do RICMES. E aí, principalmente, aquelas mercadorias que eram destinadas para outro estado. E aí, por isso, a recorrente ela celebrou com o estado de São Paulo um regime especial. E nesse regime especial, ele tanto, né, permite que a recorrente ela recolhe no 15º dia do mês subsequente à da entrada da mercadoria, como também permite o aproveitamento desse crédito de ressarcimento de CMS-ST no pagamento de CMS antecipado. E aí, nesse cenário, teve uma autuação que foi intimada em 2015, se eu não me engano, de um vultuoso montante para recolher. Quando houve e para ter esse ressarcimento de CMS-ST, a recorrente ela apresenta, né, mensalmente arquivos, né, modelo 1 e 3, especialmente previstos na portaria CAT 17, para demonstrar esse crédito de CMS-ST que tem direito, né, porque a saída interestadual não ocorreu como previsto. Então, quando entregou esses arquivos, ela tinha visto que tinha direito a um crédito X e esse arquivo ele foi indeferido, né? Esse ressarcimento ele foi indeferido e ela realizou o seu reprocessamento e viu que, na verdade, em vez de ter 190 mil, 300 e poucos mil, na verdade tinha direito a 160 mil. Então, fez um recolhimento parcial desse montante, antes mesmo do julgamento de primeira instância. A primeira vez que foi no julgamento de primeira instância foi em novembro de 2016, de segunda instância, foi pela 10ª Câmara. A 10ª Câmara determinou, né, a baixa diligência para confirmar esse pagamento. Depois do retorno dessa diligência que confirmou esse pagamento, a própria representação fiscal verificou os arquivos que a recorrente tinha juntado para comprovar que o crédito remanescente ele era bom, ele era válido. Aí, depois de baixa diligência, reconheceu que esse crédito era realmente válido da recorrente, mas disse que não poderia cancelar esse crédito porque somente o delegado poderia cancelar esse crédito. Então, houve uma nova baixa em diligência pela 6ª Câmara, isso em 2020, foi a última baixa em diligência, determinando que o delegado se manifestasse sobre o reconhecimento desse crédito, né, pelo Estado de São Paulo, e também que se manifestasse sobre a decisão anteriormente dada, quando do requerimento do pedido de ressarcimento. E aí houve um retorno do delegado, retificando, né, a decisão anterior, reconhecendo o crédito de principal, que é de 39 mil, e também, então, reconhecendo que a recorrente ela tem direito a esse crédito. Então, uma vez que houve o recolhimento, né, da parte em que verificou que realmente havia um cálculo errado ali, o layout estava com alguns problemas, viu que, na verdade, tinha direito ao crédito que o delegado retificou a decisão, não há mais o que subsistir dessa autuação. Então, pregamos apenas para que seja cancelado o auto de infração, uma vez que reconhecido pela própria autoridade fiscal e chancelado pelo delegado da Delegacia Fiscal. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Pergunto inicialmente ao doutor Galderize, se ele tem alguma pergunta para a patrona. Da minha parte, não, presidente. Muito bem. Algum outro juiz, representação, alguma dúvida, alguma... Muito bem, eu passo a palavra ao doutor Galderize para que ele apresente seu voto, e depois, na fase de debate e discussão, se ainda houver alguma dúvida, a gente pode também perguntar para a doutora Gabriela. Né? Então, doutor Galderize, fique à vontade. Obrigado, presidente. Bem, a temática não é nova, já tivemos oportunidades, inclusive, de julgar na atual presidência esse assunto, da minha autoria, pelo menos 2 a 3 vezes como relator.
não é tão nova a temática, tanto que foram 15 anos no STF para determinar se o fato gerador presumido precisaria ser completo ou não, essa informação de base de cálculo, mas me parece aqui que a discussão não é acerca da existência ou não existência do direito, e sim de uma situação procedimental. O Estado de São Paulo foi um dos primeiros estados a normatizar esse direito, um dos poucos estados, eram 3 estados que tinham esse direito normatizado, e em algum momento, por alguma circunstância, ingressou até com ação direta de constitucionalidade contra a sua própria lei, que foi a DIN 2777, que ficou aí 15 anos para ser julgada, mas em outubro de 2016, que bom que esse assunto foi finalizado. Nós estamos verificando aqui a CAT 1799, sabemos que atualmente é a CAT 42, que cuida do assunto, de 2018, bem como esses problemas que foram verificados em arquivo magnético, dificilmente hoje nós permaneceríamos, porque estamos aí em vias de um ressarcimento que poderia ser feito diretamente pelo contribuinte. Eu destaco aqui os pontos mais importantes, que, em meu sentido, devem fazer mais peso para o presente julgamento. Há um reconhecimento do próprio contribuinte aqui de um apontamento indevido, um creditamento superior ao que, de fato, ele teria direito. Esse reconhecimento foi verificado de imediato pelo contribuinte, foi realizado um pagamento, esse pagamento inserido com juros e multas, e realizado um novo pedido do que seria ali o saldo credor devido. O caso, por 4 vezes, foi determinado em conversão em diligência para que se houvesse o saneamento. E me parece, presidente, que nós temos saneamento suficiente para julgamento nessa fase. E aqui eu faço a elucidação. Primeiro ponto, a recorrente, 29/7/2015, realizou o pagamento da diferença apurada, creditado a maior, inclusive com juros e multas aqui. Nesse sentido, a manifestação fiscal do auditor fiscal, em folhas 1017, reconhece que esse valor foi devidamente pago, incluído com base, inclusive, de juros e multas também de maneira correta. E reconhece também que resta no conta fiscal um saldo de aproximadamente R$ 39 mil, como foi apontado aqui na sustentação oral. Em relação ao ressarcimento de CMS-ST, apurado no pedido, a recorrente efetivamente fazia jus ao seu crédito. Nesse sentido, a manifestação do auditor em folhas 1017 é clara, que, analisando as dias entregues no período de agosto e dezembro de 2010, verifica saída de mercadorias para outras unidades da federação, conforme determina o 269, inciso 4, que estamos verificando aqui hoje. Tendo em vista que a parte ainda restava controversa da autuação e não teria ali um embasamento fático jurídico, a autoridade fiscal esclareceu, em complementação, que a recorrente fizesse jus ao competente ressarcimento, não teria ocorrido a apresentação de novo pedido referente ao período, e tampouco a apresentação de recurso administrativo. Nesse sentido, foi quando houve uma manifestação aqui da representação fiscal, querendo um esclarecimento se houve ou não pedido de um novo protocolo ou de entrega de novas documentações aqui para a autoridade fiscal. Por fim, nós chegamos à 4ª e última diligência do caso, onde o delegado regional tributário da DRTC3 reconsiderou a decisão de indeferimento do pedido de ressarcimento, bem como pugnou pela liquidação de atuação pelo pagamento. Nesse sentido, a manifestação em folhas 1071 a 1072, com consequente, reconsidera a decisão de folhas 95 para deferir parcialmente o requerido e reconhecer o direito do contribuinte ao ressarcimento do imposto de aproximadamente R$ 39 mil, que foi aquele pedido realizado ato subsequente ao pagamento da guia de aproximadamente R$ 97 mil de tributação mais juros e multa. E, nesse sentido, ele ainda foi, claro, o AIM em tela deverá ser considerado liquidado. Bem, presidente, em todos os casos em que eu enfrento a temática, eu deixo claro que as situações de observação de procedimento ou não procedimento não competem aqui, ao Tribunal de Impostos e Taxas. Existe um procedimento específico determinado, seja na CAT 1799 ou na CAT 42 de 2018, que delimita todos os pontos em que esse direito deve ou não se concretizar por parte do contribuinte. Da mesma forma que já adotei racional, dizendo que não deveríamos reingressar nessas questões, e essas questões seriam verificadas em uma situação de imputação direto pela autoridade que tem ali aptidão de analisar esses arquivos, me parece que a autoridade
com essa competência, já o fez nesse caso, posterior a 4 diligências, não deixou nenhum tipo de lacuna à seara interpretativa, deixou claro que existe sim uma reconsideração, que existe sim, inclusive, uma liquidação do presente de auto de infração, e reconheceu tanto o pagamento que foi feito inicialmente pelo contribuinte, como também a liquidação do saldo remanescente de aproximadamente R$ 39.000. Por essas razões, presidente, o meu voto é no sentido de conhecimento e provimento do presente recurso ordinário. Eu fico aqui à disposição dos colegas. Obrigado, Pedro Galderize. O processo está em discussão. Cumprimento o Dr. Galderize pelo seu voto, que acompanho integralmente. Bem, eu também vou acompanhá-lo, Dr. Galderize. Acho que a questão está muito bem colocada no voto, né? Já está, na verdade, já está resolvida por quem de competência para tanto. Eu quero parabenizar a patrona pela sustentação oral e o doutor Galderize, o relator, pelo seu voto, né, que trouxe muito bem detalhado, né, tirou muitas dúvidas, e dizer que eu vou acompanhá-lo também. Muito bem, questão. Não vou me opor ao voto, parabenizo ao doutor Galderize e à patrona também pela sustentação, mas a questão está muito clara, né, o delegado deferiu, né, o pedido, então, portanto, acho que não há o que discutir. Muito bem. Eu peço então aos juízes que confirmem a presença para a verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem, então, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso ordinário interposto pela Companhia Brasileira de Distribuição. Agradeço à doutora Gabriela pela presença e participação na sessão. Fique à vontade se a senhora quiser se retirar. Muito obrigada. Vamos para o segundo e último processo da pauta, que é o processo 41.44.101. Trata-se de um recurso ordinário interposto por Leone Mioto. A pedido de sustentação oral, pergunto se a autuada se faz presente para realizá-la. Não está presente, estou aqui registrando a ausência da recorrente. Bom, eu sou relator desse processo e eu não vou apresentar o voto hoje, que eu teria algumas questões que eu gostaria de ouvir antes da dissertação oral. Como não foi feito, né, como a autuada declinou desse seu direito, eu trago esse processo de volta na semana que vem, então já com o voto para análise da Câmara. Bom, com isso, nós concluímos a pauta de hoje. Agradeço a todos os presentes, especialmente a doutora Luzia, o doutor Rui, que nos colaboram aí, substituindo a doutora Raquel e a doutora Adriana, né? E dou, então, por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 1º de fevereiro de 2023. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação.